Boa noite, pessoal. Que maravilha poder estar aqui mais uma vez. Vou aguardar um pouco para as pessoas entrarem. Antônio Henrique entrou. Que coisa boa. Vou deixar fixado aqui o tema da live para quem for entrando depois, né? Rodrigo acabou de fazer uma live linda com a Luísa. Obrigada por estar aqui. Doutora Milena. E eu tô aguardando aqui um pouquinho. Já vou chamar a doutora Melissa. Vamos ver aqui. Deixa eu achar a Melissa. Acho que a doutora Melissa não entrou aqui ainda. Vamos esperar um pouquinho. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o impacto da depressão na sexualidade. Eu vou ter o prazer de receber aqui a doutora Melissa, a doutora Glaci também, que coisa boa. Fico feliz de ver essa turma toda aqui. Que maravilha. Deixa eu ver se eu acho a Melissa. A doutora Melissa deve estar chegando por aí. Enquanto a doutora Melissa não chega, quero falar para vocês que a doutora Melissa é uma pessoa muito especial e ela tem um canal no YouTube que se chama Aluguei Meu Divã. Aconselho vocês a seguir a doutora Melissa porque ela traz todo esse assunto, né, que às vezes parece tão pesado, falar de depressão, né, falar de ansiedade, é uma coisa que hoje é tão comum e parece tão pesado. Mas a doutora Melissa consegue trazer tudo isso de uma forma muito divertida, de uma forma muito esclarecedora. E eu sempre aprendo muito com os vídeos dela, me divirto muito, porque, como eu disse, ela traz tudo assim de uma forma fácil de compreender e que a gente dá boas gargalhadas. Aí, chegou! Tá chegando, nossa convidada. Já tá entrando, tá conectando. Ah, boa noite, amiga! Oiê, tudo bom? Que coisa boa ter essa pessoa tão querida aqui. Já tava aqui fazendo Obrigada. propaganda, viu, do seu canal no YouTube. E falando Obrigada, para viu? tu. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Adorei o Né? convite. Que coisa Ah, boa. E a pois juntar essas é. duas coisas, né? Depressão e sexualidade, né? Vamos Na temperar tudo verdade, isso, né? na verdade é tão comum, né? Tão comum. E Muitas acho vezes a pessoa começa com essa dificuldade no libido, né? E a gente vai ver tá relacionado com ansiedade ou depressão. e acho que vai ser bom, né, para a gente conversar muito sobre isso hoje. Com Vou me certeza. apresentar rapidamente aqui, depois vou deixar você mesmo se apresentar, né? Que a Sim. intenção é que a gente tenha essa conversa bem informal, que as pessoas possam mesmo perguntar, possam tirar Uhum. dúvidas e Uhum. aproveitar todo esse conhecimento, né, que você tem. Já falei do seu canal aqui, Aluguei Meu Divã, e o Ah, quanto você obrigada. traz tudo de uma forma assim divertida, né, de uma forma alegre. Então, para quem não me conhece, eu sou a doutora Joyce Lima, sou ginecologista e sexóloga. E, como eu já disse nas outras lives, adoro estudar esse tema, sexualidade. E aí a gente vai puxando o gancho, né, para essas outras especialidades, porque eu acho que a gente precisa, dentro da sexualidade, desse trabalho em conjunto, que é extremamente importante. E hoje eu Uhum. tenho a honra de receber a doutora Melissa, quero que ela se apresente, fale do trabalho dela. Tá. Olá, tudo bom? Boa noite. Meu nome é Melissa Duarte, eu sou médica psiquiatra e cada vez mais eu tenho uma missão, né, de trazer saúde mental no mundo. Eu acho que isso sempre foi uma vontade minha. E aí acaba que as minhas redes sociais elas são voltadas muito para isso, né, para eu tentar esclarecer de uma maneira bem simples, bem tranquila, como é que a gente pode lidar não só com a doença, mas com a saúde mental. E aí acaba que a sexualidade é muito importante, né? É o nosso dia a dia, né, Joyce? A Sim, gente tem muito lidado com isso.
E muitas vezes essa pessoa que tem uma dificuldade no libido, ela desencadeia, né, com alguns sintomas ansiosos, depressivos, e acaba que vem para o psiquiatra. É como se fosse uma queixa secundária, né? Muitas vezes a Uhum. pessoa tem uma dificuldade na parte da sexualidade e por esse motivo ela acaba sendo encaminhada para o psiquiatra. Então, isso é muito comum no meu Muito consultório, no comum. meu dia a dia. É. A gente vê que a pessoa pode mesmo, né, começar com esse quadro de disfunção sexual e levar à depressão, e também o inverso, né? Muitas vezes a Exatamente. depressão leva a uma disfunção sexual. Eu queria que você Exatamente. começasse falando, Melissa, um pouquinho, se a gente conversasse um pouquinho sobre depressão. Eu até fiz um vídeo convidando as pessoas para a live hoje, e Uhum. agora em 2020 a depressão é a principal causa de morte evitável no mundo. E a gente sabe que com essa história da pandemia, a tendência é que aumentem os casos de ansiedade, de depressão. E até eu fiz uma enquete perguntando o que as pessoas achavam, se depressão era frescura, se depressão era falta de fé, se depressão era doença, se era fraqueza. E algumas pessoas responderam que ainda acham que é, né, falta de fé, que é frescura. E acho que é muito importante ter você aqui hoje para falar para a gente o que é essa a depressão, né? Eu já ia falar assim, o que é essa doença, né? Que é Uhum. tão comum, que atinge tantas pessoas e traz tantos prejuízos. A depressão, ela é uma doença, né? Acaba que essa dificuldade das pessoas entenderem isso é historicamente, né? Nós tivemos essa dificuldade, né, por muitos anos. As pessoas viam um psiquiatra com um certo receio, né? Ir ao psiquiatra não era uma coisa tão comum. E aí é de um tempo, né, que não se tinha muito o que fazer, né? Muitas vezes, não é da minha época, que eu sou mais recente, mas muitas vezes você internava a pessoa e esperava a doença passar, o ciclo da doença passar. Até que vieram as medicações, né? Os antipsicóticos, os antidepressivos, e aí a doença foi ocupando o espaço da doença. Hoje, a psiquiatria, ela é uma parte da clínica, né, da medicina, onde vê a doença psiquiátrica como uma doença hormonal, né? Então, existem vários neurotransmissores, assim dizendo, hormônios, onde eles estão desequilibrados. E cada vez mais a gente percebe isso porque existe uma associação das doenças crônicas com os transtornos de humor. E a Organização Mundial de Saúde, ela já previa isso, né? Muitas pessoas iriam adoecer depois de 2020 por esses transtornos mentais. Por quê? A doença, ela é cíclica. Existem ciclos da doença. Então, vou te dar um exemplo para você entender. Uma depressão, ela tratada ou não, os sintomas, né, podem durar 2 anos. Uhum. Então, vamos supor que eu decida por não tratar. Eu posso ficar até 2 anos doente. Aí entram vários problemas. Primeiro, eu não tratando, eu não organizo essa desorganização hormonal. Esses Uhum. neurotransmissores, eles vão ficar desorganizados e por si só, essa produção, né, dos hormônios que são importantes para o nosso cérebro funcionar, serotonina, dopamina, noradrenalina, eles podem ficar desorganizados e por si só melhorar. E aí, o que é o mais comum, né? A pessoa, ela fica um tempo doente, ela não morre por causa disso, ela fica desanimada, ansiosa, irritada, perde a produção, a qualidade do trabalho e melhora por si só. Só que qual que é o problema disso hoje, Joyce? Principalmente nós mulheres. Eu tenho um ciclo da doença. A chance de eu ter um outro aumenta muito, Aumenta muito, né? 50%. E aí, se eu tiver um novo ciclo, aumenta mais ainda um terceiro ciclo. E aí a doença vai ficando cíclica
E cada vez que eu tenho um ciclo dessa doença, eu vou perdendo capacidade neuronal. Acontecendo com o mundo, nós estamos envelhecendo. E aí, isso é um fator de risco muito grande para eu ter as demências no futuro, né? Principalmente nós mulheres, porque daí entra a menopausa. O que que acontece? Eu vou perdendo a de trabalho, a minha memória, a minha concentração, e aí a chance de eu ter Alzheimer no futuro aumenta em até 6 vezes. Então, hoje, Interessante o comentar tratamento... isso, hein, Melissa? Exatamente. É. Porque às Então, vezes hoje as o pessoas tratamento não da têm, né, depressão... essa noção, né? Muitas vezes as pessoas Exatamente. não têm a Hoje noção, o né? tratamento da depressão... Exatamente. Hoje o tratamento da depressão é para eu melhorar a minha qualidade de vida hoje, no momento de hoje, e para eu proteger o meu cérebro no futuro, né? Então é um tratamento preventivo, porque a gente está envelhecendo, né? Minha avó tem 98 anos. A minha avó tem 98 anos. Se você Olha perguntar para só. ela se ela quer morrer, ela fala que não. Então, cada vez mais a gente vê pessoas viverem mais, né? E Mais aí a tempo. gente quer viver o quê? Melhor, né? Viver com qualidade, né? Justamente. E é importante frisar isso, entender a depressão como uma doença e que precisa de tratamento. E o tratamento não é só para aquele momento, né? Como você disse, para aquele ciclo. Porque acho que a maioria das pessoas não sabem que pode ter outras consequências. E aí, muitas vezes, as pessoas ficam ali, né? Relutando em procurar ajuda, ficam tentando encontrar forças, né? Achando que realmente é uma fraqueza e que elas conseguem vencer isso sozinhos. E o que eu vejo é que, assim, a religião, né, a fé, vai ser um fator protetor, vai ser um fator de ajuda. Mas quando a gente entende, né, como você falou, que existem deficiências de alguns hormônios, de alguns neurotransmissores, então a gente precisa repor o que está faltando, não é mesmo, Melissa? Exatamente. E é muito comum quando a gente vai. Eu gosto muito de fazer um screening, né, hormonal. E muitas vezes a gente vê hipotiroidismo subclínico, né? E aí eu encaminho para o endocrinologista. Outros fatores hormonais que prejudicam até mesmo a resposta da medicação. Então, hoje, a gente percebe muito como a depressão, como uma síndrome cada vez mais hormonal e que tem um comprometimento sistêmico naquela pessoa que está doente. Né? E é claro que qual que é o grande problema? Não tem como a gente dosar a serotonina, a dopamina, a noradrenalina. Infelizmente, a gente ainda faz um diagnóstico clínico. E isso eu acho que é um grande dificultor ainda, porque as pessoas entram muito naquela, como não existe exame, né? Eu não tenho nada, né? E muitas vezes na medicina a clínica ainda é soberana, né? Os sintomas da pessoa é que vão direcionar para a necessidade daquele tratamento. E é até importante a gente falar, né? Que até foi uma outra enquete que eu coloquei lá para eles responderem. Como que a gente separa o que é uma tristeza do que são sintomas de depressão? Porque muitas vezes as pessoas confundem, né? Tanto confundem achando assim, elas estão com uma tristeza e acham que estão deprimidas, e muitas vezes elas estão deprimidas, mas acham que é só uma tristeza e não procuram ajuda, né? Como é que a gente pode ajudar a diferenciar? A tristeza, ela é um sintoma. Então, o que a gente percebe muitas vezes é que, principalmente no Brasil, né, essas depressões atuais, elas não cursam mais com aquela energia, com aquele desânimo, com aquela tristeza. O que a gente percebe muitas vezes hoje, os quadros de depressão, eles cursam muito com ansiedade e irritabilidade. Então, aquela história de que a mulher triste, que chora, morre de chorar, está cada vez menos frequente. O que a gente percebe é uma irritabilidade, muitas vezes uma dificuldade na concentração, uma dificuldade nessa mulher que hoje em dia ela é multitarefas, né? Eu preciso fazer muitas coisas ao mesmo tempo
E aí essa capacidade produtiva vai cada vez diminuindo mais. Então, a tristeza é um sintoma que cada vez não está tão frequente nos quadros atuais. Cada vez está menos frequente. E a gente vê assim que as pessoas têm muita dificuldade para lidar com as emoções, né, Melissa? Eu até vi uma live sua com o padre, achei muito legal. Ele falou muito das emoções, porque a gente quer fugir das emoções e esse mundo cobra da gente que a gente esteja sempre feliz. E o fato da gente aprender a lidar com essas emoções poderia, de alguma forma, evitar chegar a esses quadros de depressão? Eu acredito muito nessa linha, né? Que a psicoterapia, o autoconhecimento, você entender, gerenciar suas emoções, favorece você sair do estresse. Porque o estresse, ele pode ser, Joyce, ou externo ou interno. Então, se eu fico muito sob estresse, isso é um fator que pode, é claro que se eu tiver uma genética, desencadear algo em mim, qualquer doença, né? A gente sabe que as doenças, elas têm muita relação com o estresse, né? Mas quando eu me conheço, quando eu me trabalho, quando eu tento sair do estresse, quando eu tomo essa consciência, isso favorece para eu não ter nenhuma doença. É claro que existe uma genética, né? Por exemplo, eu gosto muito de contar a história de muitas vezes as pessoas que estão sob o estresse. Por exemplo, uma pessoa que mora no morro, que está sob um estresse, o estresse o tempo todo, né? O estresse crônico, esse que a gente está vivendo agora, né? Todo mundo vai adoecer? Não. Existem fatores internos que têm muito a ver com a resiliência, com a nossa genética, né? A gente que é mulher, né? Você que é ginecologista. Existe um estresse maior do que uma gestação? Talvez por grande. isso, né? É um estresse hormonal, Um estresse né? físico, emocional, Físico e hormonal. emocional. É um teste Isso, de saúde, saúde exatamente. física e mental. Isso, exatamente, provavelmente é por isso que é um dos fatores desencadeantes da depressão, né? Os níveis hormonais, eles são muito oscilantes, né? O estrógeno vai lá em cima, a progesterona de repente cai. Então, a gente sabe que o estresse no nosso corpo, ele favorece eu ter um desequilíbrio. Talvez seja por isso que o parto, o pós-parto, né? Ele é um grande fator para a depressão? Provavelmente, né? Agora, a gente fazer um estudo de estresse é muito complicado, porque existe a subjetividade, né? Então, Muito cada um lida de uma forma individual, com o né? estresse. Essa Exatamente. forma de lidar. E falando assim, né, nessas questões da mulher, essas questões hormonais, o que a gente costuma dizer é que o homem é como se fosse uma linha reta, né, na questão hormonal. Ele tem ali as variações hormonais da puberdade, tanto que nessa fase, né, da adolescência começam a aparecer mais os episódios aí depressivos, podem aparecer por essas mudanças hormonais. As mulheres têm essa flutuação, né? Negócio de fazer assim a vida toda. Porque Exatamente. Desde que começa a menarca, né? Isso, Começa desde a a menstruar. menarca, isso, que é a primeira menstruação. Então, tem essas flutuações hormonais. E uma coisa até interessante para a gente falar da TPM. Eu estou te aproveitando aqui hoje para falar de tudo relacionado a essas alterações, né? Em conjunto com as alterações hormonais. Muitas mulheres, né, têm TPM, a gente até fala que em torno de 85% das mulheres vão ter tensão pré-menstrual, mas existem alguns quadros mais graves, que seria aí o transtorno disfórico do humor. Então, queria que você falasse um pouquinho, assim, para as pessoas entenderem quando elas vão só lá mesmo no ginecologista, e até às vezes tem algum ginecologista aí também, e quando é preciso encaminhar para um psiquiatra ou entrar com uma outra medicação. Eu costumo muito dizer assim, quando é que a pessoa precisa procurar um psiquiatra? Quando ela vê um prejuízo, né? Porque acaba que ansiedade, irritabilidade, medo, angústia são emoções genuínas, né? Quando a gente está no estresse, a gente tem essas emoções e elas vêm e passam. Mas quando eu tenho um prejuízo
da minha capacidade. E aí a gente tem três. Capacidade pessoal, né? Prejudica a minha relação com os outros. Familiar ou profissional, prejudica a minha relação no meu ambiente de trabalho, com a minha família. Ou principalmente, né? Na minha produtividade. Aí sim essa pessoa precisa procurar ajuda. Porque essas emoções, isso, um dia eu tô irritada, outro dia eu tô triste, outro dia eu tô angustiada, isso passa. Uhum. Agora, se eu tenho uma constância, uma instabilidade, e isso me causa um prejuízo no meu sono, na minha capacidade do meu trabalho, na minha concentração, nas minhas emoções, eu preciso procurar ajuda, né? É. Quer dizer que eu estou disfuncional. E a menstruação, existe esse ciclo. Muitas Essa vezes situação. essa oscilação. E aí, muitas Isso. vezes, o fato de usar um anticoncepcional já resolve, né, Joyce? Muitas vezes resolve. E às vezes a Exatamente. gente até bloqueia essa menstruação. Tem paciente que a gente usa o anticoncepcional contínuo para diminuir justamente essas flutuações. E as pacientes melhoram muito, Muito. muito. Exatamente. E às vezes elas têm medo desse anticoncepcional contínuo, né? Acham que mulher precisa menstruar. E aí eu costumo dizer que hoje a gente tem vários estudos mostrando que é seguro, né, ficar sem menstruar. E se a gente pensar nas nossas avós, né, bisavós, eram mulheres que quase não menstruavam, porque elas Tinha um estavam, filho ou estavam atrás do outro. grávidas, um filho atrás de outro, ou elas estavam amamentando. Então elas tinham Exatamente. muito menos problemas com menstruação, e tinham menos problema com essa tensão pré-menstrual. Então, é uma coisa mesmo da modernidade. E tem recurso, né? A gente pode entrar É. nisso com anticoncepcional. E aí a E gente eu vê, né? costumo muito falar isso para as minhas pacientes. Tem várias pacientes que não ficam 100%. Eu falo, vai no seu ginecologista, vê essa questão, né? Quando está oscilando só perto da menstruação, Da né? Da menstruação. menorreia. Eu falo, vai no Isso, ginecologista e vê se não tem um próprio um uso de alguma medicação que pode ajudar. Muitas vezes esse isso. ajuste vai resolver muito mais do que aumentar a dose da medicação. Da medicação. Por isso que é tão importante a gente trabalhar junto, né, Melissa? Uhum. Acho que a gente, assim, o Exatamente. ginecologista tem que estar sempre conversando mesmo com o psiquiatra. E como você disse, a gente tem depois, né, da menarca, dessas menstruações, a gente ainda tem aí outras fases, que seria a gestação. Na gestação, os hormônios mudam completamente. E essas variações, né, muito abruptas dos hormônios podem mesmo desencadear essas alterações de humor e culminar com quadros depressivos. Depois a mulher chega na menopausa, novamente a gente tem essa mudança hormonal, a gente vai ter uma queda no estrogênio, que o estrogênio seria aí o principal hormônio feminino, e esses quadros de mudança de humor estão muito relacionados, principalmente ao aumento abrupto de estrogênio, à queda abrupta. E no pós-parto, além de todas essas flutuações hormonais, a gente ainda tem uma nova realidade. Porque essa mulher tem um bebê para cuidar, e cuidar de um filho, a gente que é mãe sabe que não é nada fácil. O bebê que a gente imagina é um bebê que não chora, que dorme na hora certa, come na hora certa, e de repente tem toda essa mudança. E é uma fase que aparece em muitos quadros depressivos, né, Melissa? Exatamente. E antes desse quadro depressivo, é muito comum o baby blues, né? Que é o puerperal blues, que é aquela alteração hormonal brusca e temporária, né? Que é muito comum, né? Acho que 80% das mulheres têm, que é aquela Uhum. dificuldade, né? Nasce a placenta, logo depois a pessoa fica lábio, né? Sensível, aquela capacidade de incompetência, não vou conseguir cuidar sozinha, né? Não dorme direito, não consegue descansar, que na maioria das mulheres isso passa, né? Ela começa a amamentar e aí tudo, como se diz, né? Segue o fluxo. Mas com certeza as depressões pós-parto, elas são frequentes, né? Mais frequentes do que a gente percebe, né? Muitas vezes o próprio ginecologista, né, faz um manejo, obstetra, né, entra com uma medicação
que acaba que a gente tem algumas medicações que ajudam e aí a pessoa segue por si só, né? Mas é importante a gente ficar atento à necessidade da medicação e muitas vezes, hoje em dia, os remédios são seguros e eles não proíbem a amamentação, né? Que é a maior dificuldade da mulher. Ah, eu não quero tratar porque eu não vou conseguir amamentar. Existem remédios seguros que podem ser usados durante o aleitamento materno, né? Sim. E já começando a falar um pouquinho aqui da sexualidade, até vamos começar aqui por esse período pós-parto, né? Esse período do puerpério e até mesmo da gestação, porque o que a gente vê com essas flutuações hormonais, na gestação, no início da gestação, tem uma diminuição da libido, principalmente porque essa mulher é uma mulher que muitas vezes ela está tendo náusea, ela tem às vezes algum desconforto abdominal, ela tem medo que a relação sexual possa trazer algum prejuízo para o bebê, possa levar a abortamento. E o que a gente sempre orienta é que desde que ela esteja se sentindo bem, não tenha nenhum sangramento, as relações estão liberadas nesse período. E às vezes a parte também do próprio homem começa a ver essa mulher como só mãe, né? Já começa aí essa questão da diferenciação da mulher erotizada para uma mulher que passa a ser só mãe. E alguns homens enfrentam uma dificuldade muito grande para voltar a ver essa parceira como uma amante. E isso pode mexer com o emocional da paciente. Já tive assim, várias reclamações dela se sentir até meio rejeitada e vive aquele conflito, né? Alegria pela gravidez, mas ao mesmo tempo se sente ali um pouco de lado. E é comum também no puerpério, nesse momento em que tem tanta mudança, muitas vezes quem está ali perto, tanto o companheiro como a companheira, né, nos casais homoafetivos, não percebe que não é só o bebê que precisa de cuidados. Essa mulher precisa muito ser cuidada. E eu tenho falado muito isso quando vou dar alguma aula falando de sexualidade na gestação e puerpério, porque o que a gente observa é que, assim, do ponto de vista hormonal, essa mulher só vai voltar a começar a ter um desejo normalizado depois de 6 meses pós-parto. Vai normalizar mesmo depois de 1 ano. Mas algumas referem aumento da libido nesse período. Principalmente as que são bem cuidadas por quem está perto, que recebem esse carinho, que recebem essa ajuda nos cuidados com o bebê. E, inclusive, né, esse baby blue, a gente vê que esse baby blue acaba sendo um pouco mais leve nessas pacientes que elas têm um apoio familiar, né, esse apoio para passar melhor esse período. E tem muito relação também com como essa mulher se vê, né, com a autoestima dela, né, como ela vê o corpo dela, porque existem alterações físicas importantes também, né? Muitas vezes ela ganhou peso, ela está insegura em relação a isso, né? Então, a pessoa que ela se vê, que ela se conhece, ela lida melhor com essas mudanças, né? Ela consegue perceber que essas mudanças são temporárias, que isso vai passar, né? Que tudo passa. Teve até uma pessoa aqui que falou uma coisa importantíssima, a Érica Carneiro, que muitas vezes a mulher ela começa a amar tanto o filho que ela esquece do marido. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum, porque o homem também, ele lida com essa situação, né? Quem que é o maior concorrente afetivo dele se torna o filho dele. O filho, né? Exatamente. E é como isso é comum, né? A mulher, ela faz como se fosse a abelha rainha, né? Ela engravida e mata o zangão. Que a abelha rainha faz isso exatamente, né? Emocionalmente, depois que ela engravidou, ela vai lá e mata o zangão, né? Ela conseguiu o que ela queria. E é claro, gente, que isso é inconsciente, né? É inconsciente, mas muitas vezes a mulher, ela foca toda a atenção no filho, que é algo precioso, que naquele momento requer os cuidados físicos, e ela isola o marido. E ele começa a não participar do processo.
né? E aí entra as questões psicológicas, né? E muitos homens se sentem assim mesmo, né? E é interessante, Como Melissa, zangão, como no Zangão, que na como zangão. verdade, além da mulher, né, da companheira deixar ele de lado, todo mundo deixa esse marido um pouco de lado, né? Eu falo assim, eu me lembro quando meus filhos nasceram, que as pessoas ligam na casa da gente e perguntam primeiro pelo bebê, depois pela mãe, e ninguém pergunta pelo pai, né? Nem para saber se ele está Exatamente. vivo, né? Exatamente. E acho que E é aí isso é importante, né? importante cuidar das emoções desse Cuidar das companheiro também. emoções. Porque É, senão ele se sente usado, né? é, Engravidou, acabou e eu não sirvo para mais nada. Então, é, e aí, como é que eu vou ter desejo sexual, né? Como é que eu vou ter libido por essa relação que fica desconstruída, né? Naquela época do nosso relacionamento. é preciso ir resgatando isso, né? E falando, até pegando um gancho aqui sobre desejo e motivação. As pacientes, muitas vezes, elas falam, querem ter aquele desejo que é como se fosse assim um raio, né? Que cai ali do nada. Todo mundo quer essa coisa milagrosa. E até uma coisa que perguntaram assim, como fazer para aumentar esse desejo? E a gente sempre fala que é preciso pensar não só no desejo, mas nas motivações que a gente tem para buscar o sexo. E as mulheres, quando querem engravidar, elas nem param para pensar se elas têm desejo. Elas têm uma motivação e isso leva à busca, né, do sexo e de forma prazerosa, porque eu não vejo assim muitas Exatamente. reclamações nessa fase não, mas porque tem essa motivação. Só que aí é como você disse, muitas vezes elas engravidam e aí diminui drasticamente a frequência sexual e esse parceiro fica ali totalmente perdido, né? Exatamente. Tem uma pessoa que eu conheço que é do meu relacionamento que ela fala muito assim: uma mulher, quando ela quer engravidar, é fatídico, né? Ela foca naquilo e vai. É certeira. Depois que ela engravidou, é como se fosse assim. É muito comum a gente ver muito isso, né? Porque É, acaba que cada vez mais as mulheres estão indo engravidar tardiamente, né? E aí é isso. claro que você sabe que a nossa fertilidade ela diminui. Tem E a prazo de gente... validade, né? Exatamente. E aí é aquela coisa, né? Tal dia, tal hora eu tô fértil, então preciso ter aquela relação sexual. E aí, se ela não ficar atenta a isso, o outro, nossa, mas eu quero, né? Eu tô sendo usado, né? Porque Usado, na né? hora que eu quero, eu não tenho, e muitas vezes é a hora que ela quer. Então, Isso. trabalhar isso, né, Joyce? Porque o desejo ele está muito relacionado com o nosso mental, né? O nosso A mental. gente constrói as nossas fantasias, né? Isso. E é E o interessante. nosso mundo é muito machista, né? As É, mulheres, elas ainda têm até uma outra pessoa falando que as mulheres ainda têm muita vergonha de falar sobre sexo, né? O sexo ele é visto como algo proibido, sujo, pecaminoso, não como algo natural, né? é, não como algo bom, né? Que faz parte, nós somos seres sexuais, a sexualidade faz parte de nós e hoje a sexualidade é um dos critérios de qualidade de vida pela OMS. Isso é Exatamente. extremamente importante. E voltando aí na questão, né, da mulher querer engravidar, a gente vê o quanto nos casos de infertilidade isso gera estresse, muitas vezes leva a quadros depressivos e com um impacto muito grande na sexualidade. Porque esses casais acabam ficando assim meio perdidos. É muito programado, né? Acaba-se o prazer, né? Eu vou lá para o médico e daí eu tenho que coletar o sêmen. Eu tenho que fazer Fica aquela muito coleta. É mecânico, muito né? isso, exatamente. E aí tira muito do mental, né? Do prazer que todo o sexo ele proporciona isso, né? A A fantasia, o fantasia. imaginário. E acho que aí é importante a pessoa entender que ela precisa de ajuda, porque eu acho que é esse momento de pedir ajuda, não esperar as coisas ficarem piores, né, Melissa? Como você Exatamente. disse, esse estigma da doença mental, a gente precisa fazer mesmo um trabalho para poder conscientizar,
que as pessoas entendam, né? Que psiquiatra hoje não é médico de doido. Não. Psiquiatra hoje cuida muito mais de pessoas com depressão, TDAH, ansiedade. E o Brasil é um dos países com maior número de ansiosos no mundo. Então, a gente precisa mesmo cuidar. E a gente sabe que isso tudo vai ter um impacto grande na sexualidade. E, como você disse, é comum, às vezes, começar pela própria depressão. Então, eu recebo muitas pacientes lá no consultório que já vêm com quadros depressivos, algumas já até procuraram um psiquiatra, estão em uso de medicação e vêm com esses relatos que tem diminuição da libido. E aí é hora, né, de conversar com você, da gente fazer os ajustes, porque muita gente abandona o tratamento por conta da diminuição da libido. Vamos conversar um pouco. E aí existe outro estigma, né? O que está causando nessa diminuição do libido? É a minha doença ou é o remédio que eu estou usando? E né? você está usando. Isso, é muito comum. Muitas vezes, quando você vai fazer uma avaliação, uma pessoa que também não está com uma relação muito boa, essa relação ela está comprometida de alguma forma, ou é uma pessoa que está num relacionamento, já teve traição, né? Tiveram outros fatores agravantes que, se você for avaliar, né, nessas relações que a gente tem mais duradouras, é comum a gente perdendo, né, o libido. Se eu não ficar atento a isso, estimular o meu parceiro, né, mostrar para ele como eu gosto, né, como eu sinto prazer, também vai ficando uma coisa muito mecânica. Mas voltando à medicação, hoje a gente tem remédios muito bons e que não interferem tanto no libido. Olha que coisa A maioria das vezes, o que a gente percebe é a depressão e a ansiedade atrapalham o meu libido. Muitas vezes, você como sexóloga sabe também, eu posso não conhecer o meu corpo, não entender como o meu prazer funciona em mim, também interfere o libido, né? E não necessariamente o tratamento da depressão. Isso. E é comum as pessoas terem essa dificuldade de se conhecerem, né? Conhecer o próprio corpo, principalmente as mulheres. E passa por toda aquela questão cultural, a mulher não é criada para o sexo, é como se o sexo fosse só para o homem, como se a mulher tivesse ali só para satisfazer o parceiro. E muitas mulheres acabam assimilando, né, esse ensinamento e fazendo parte da vida e tem muita dificuldade para sair, né, dessa questão cultural. Então, é importante a gente falar que nós temos direito ao prazer. Todos nós, tanto homens como mulheres. Sexo não deve estar na lista das obrigações. Sexo é diversão. Então, é coisa boa. Não é para colocar na lista ali do dia a dia e ainda como a última coisa que a gente vai fazer e que acaba sendo riscado da lista porque aí não tem nem ânimo. Agora, se uma pessoa... E é igual a Clarissa Marini, que é uma ginecologista, tem até um livro muito legal, né, que fala sobre o prazer, né, poetizando o prazer, poetizando o sexo, na verdade, é exatamente isso. Existem muitas crenças, e a maioria dessas crenças são limitantes. Tipo, eu acredito que eu não consigo, que não vai dar certo, e aí eu fico naquela crença limitante e não procuro algo diferente, conversar com o meu parceiro, né? Então, mais importante do que a crença é essa crença limitante, né? De que tem que ser assim, e aí eu vou morrer assim, e não tem problema, né? Então, a mulher, ela descobriu o corpo, o prazer, o sexo, faz todo sentido para ela. Né, Clarissa? Um beijo. O livro dela é muito bacana. Pois é, maravilhoso. Quem não conhece, é maravilhoso. Porque é inspirador. É verdade. Que coisa boa. Então, e à medida que a mulher vai se conhecendo, ela poder falar isso para o parceiro é muito importante. Porque o que a gente vê que quando a mulher não se conhece, não conversa com o parceiro, muitas vezes aquele sexo ali não agrada. Só que ela não verbaliza isso e acaba trazendo problemas ali para o relacionamento, ou ela é daquela pessoa, como a gente diz, pinga para dentro, vai guardando tudo
e pode culminar numa depressão. Como você disse, às vezes a paciente vai te procurar por um quadro depressivo e a origem é uma disfunção sexual. Então, e aí é importante você trabalhar o coletivo, né? E muitas vezes essa pessoa vai ter que fazer uma terapia, né? Para ela entender como funciona isso e se descobrir, né? E se conhecer. Mas que a gente vê muito que existem esses múltiplos fatores, né, Joyce? Isso. Não é uma coisa só. Não é uma coisa só. Por isso que a gente tem que estar sempre trabalhando junto. E a gente está aqui falando das mulheres, mas tem a questão dos homens também. O homem, essa questão, né? A masculinidade está muito ligada ao pênis, à ereção. E é comum que o homem, aí após os 40, 50 anos, ele apresente algumas falhas. E para o homem, quando ele tem uma falha em uma relação, isso tem um reflexo muito negativo, justamente por essa cultura machista, que o homem tem que estar sempre pronto para o sexo, que o homem não pode falhar, que ele tem que sempre funcionar. E é perfeitamente normal o homem, em algum momento da vida, apresentar uma falha ou falhas ocasionais. Mas aí, se ele começa a se preocupar e achar que aquilo ali é um problema, ele começa a ter, né, uma ansiedade ali de desempenho, e isso vira uma bola de neve, vira um ciclo, e ele antecipa essa nova falha. E acaba também, principalmente o homem, levando a quadros depressivos e em homens mais velhos até o suicídio, né, Melissa? Eu vejo muito isso, né? Principalmente com a ejaculação precoce, né? Muitas vezes ele entra nesse quadro e aí vai fazer um exame, vai fazer como se diz, um diagnóstico com o urologista, tá tudo normal, né? Fisicamente está normal, né? A capacidade sexual dele tá normal e ele precisa procurar um psiquiatra. Eu não sei se é pelo fato de eu ser mulher, né? Acaba que eles ficam mais constrangidos, mas é muito mais comum eu lidar com diminuição do libido feminino do que a dificuldade masculina. Mas eu tenho alguns pacientes e o que a gente percebe é que esse mental ele funciona muito também, né? Eu falho uma vez e aí eu fico sucessivamente com a dificuldade e não quero mais, né? Como se fosse uma fobia, né? Eu começo a evitar aquela situação e quanto mais eu tratar, menos sofrimento eu vou ter, né? E aí, à medida que começa a evitar, começa a trazer os problemas não só para a própria pessoa, mas como para o relacionamento. Gera aí os conflitos, traz problemas para o parceiro, né? Uma parceria ali que vai se sentir meio que desprezada. E a primeira coisa que a mulher preocupa é ele tá me traindo. Tá, né? Traição. Esse é o pensamento que geralmente é o que antecede, né? E gera um monte de problemas emocionais, né? E uma outra coisa que eu estava lembrando aqui, em relação às mulheres, nessa fase da menopausa, o que é muito frequente são os fogachos, que são as ondas de calor que a maior parte das mulheres apresenta. Não são todas, algumas mulheres passam pela menopausa sem os fogachos, mas as que apresentam, elas começam a ter alterações de sono, começam a ficar mais irritadas e a libido diminui. Isso também pode levar, né, a quadros de ansiedade e depressão. Você tem muita paciente assim na menopausa com essas queixas? Esse assim, a minha maior clientela é essa população, né? A gente percebe que essa queda, né, do estrógeno, ela favorece tanto a quadros ansiosos como quadros de depressão, ansiedade. Muitas vezes também essa mulher da época de hoje, né, da menopausa, são mulheres que lá atrás ficaram por conta de cuidar dos filhos, e aí muitas vezes não trabalhava, e consequentemente tem a síndrome do ninho vazio. De repente ela vivia para a família, para o marido, para os filhos, todo mundo casa, e aí ela fica meio que sem função. Ela perde a identidade do que ela gosta, e aí é um novo despertar, né? Eu tenho que me descobrir, me conhecer. E aí
veio de uma geração onde a sexualidade também era uma coisa que ninguém falava, né? Ninguém tocava nesse assunto. É um conjunto de fatores, né? Tanto psicológicos quanto físicos. Mas, sem dúvida, a menopausa é um grande fator de risco para eu aumentar tanto quadros depressivos quanto ansiosos, né? Comum também, eu não sei se você vê no consultório, muita dor, né? Quadros de dor associados, né? Sim. Dor na A relação, né? fibromialgia, então tem Dor muito essa relação. também, Exatamente. né? Fibromialgia, às vezes alguns problemas mesmo de coluna e a própria dor na relação, pela atrofia, né, da vagina, fica a mucosa ali, Falta de fica mais fina, lubrificação, falta de né? lubrificação, e acaba que essas pacientes precisam usar alguma medicação, mas o bom é que tem solução. E às vezes as pessoas não Exatamente. sabem disso, ficam ali sofrendo, não usa às vezes nenhum lubrificante. Eu sempre costumo dizer, sexo é para ser prazeroso, a não ser que seja masoquista, e a maioria não são, então sexo não combina com dor. Sexo é para ser realmente prazeroso. E a gente tem vários recursos hoje, cremes, laser, que a gente pode usar e melhorar, né, a qualidade de vida dessa mulher. E outra coisa Exatamente. assim que eu vejo que as pessoas colocam na cabeça, Melissa, é que envelheceu, não tem vida sexual mais. E o que a gente vê é que a realidade não é essa. Eu tenho pacientes de 60, 70 anos com uma vida sexual ativa melhor do que muita gente de 20, com uma qualidade muito boa e às vezes até mantendo uma frequência boa. Então, mais uma vez, depende muito de como a gente pensa sobre essas questões, né? Que a sexualidade, a nossa conversa aqui é muito gostosa, porque a gente vê que não dá para pensar no sexo, só do sexo. A gente tem que pensar nessa pessoa, né? E quando a gente fala em sexualidade, é justamente esse conceito mais amplo de afeto, de corporalidade, de sentimento. E isso é muito bonito. Então, mesmo nesses pacientes, por exemplo, que têm uma disfunção erétil ou têm uma ejaculação precoce, eu costumo dizer que a gente tem que parar de pensar na relação só penetrativa, só com penetração ali, pênis, vagina, e pensar nesse conjunto, que a relação sexual, ela envolve todo esse carinho, essa intimidade. E o que a gente faz muito é a relação começa quando o homem tem ereção e termina quando o homem ejacula. E não precisa ser assim. A relação ela começa antes dessa ereção e ela pode continuar mesmo que o homem tenha ejaculado. Se essa mulher não atingiu o orgasmo ainda, eles Uhum. podem se estimular, podem se tocar, para que os dois saiam satisfeitos dessa relação. E É quando a por gente isso que é fala isso, importante você conhecer seu corpo, né? Conhecer é onde que muito você tem importante. prazer, né? Essas zonas erógenas, né? Que vão te Erógenas. ajudar a você se conhecer e aí sim você ter um equilíbrio, né? E orientar a parceria, porque muitas vezes a mulher lá no consultório, a paciente, fala assim: ele não faz do jeito que eu gosto. E quando eu pergunto: que jeito você gosta? Não sei. Eu Nem falo: ela primeiro sabe. você vai ter que aprender para poder ensinar esse parceiro. Melissa, e voltando à questão das medicações, então, como você disse, até é bom para as pessoas ficarem tranquilas que existem medicamentos que não vão afetar a função sexual. Então, ninguém precisa abrir mão de um tratamento de depressão pensando só na questão sexual. E até mesmo porque a própria depressão ela vai diminuir libido. Então, se essa pessoa não faz o tratamento, ela vai ter uma diminuição dessa energia. E eu costumo, às vezes, quando as pessoas têm essa queixa de diminuição da libido, perguntar para elas como que tá, e como que está a energia para o restante da vida, né? Para as outras Exatamente. atividades, para o trabalho, porque as coisas não vêm sozinhas. Então, é É. mesmo um E é tão conjunto. interessante porque assim, a gente está numa fase de estresse, né? Hoje a gente tem vários distratores, né? A gente presta atenção no celular, a gente tem a televisão, né? A gente tem o social. E aí, domingo eu estava escutando um psiquiatra, ele falando exatamente isso. Como as notícias vinculam, tipo,
Na China, o que está acontecendo é que a maior parte das pessoas, dos casais, estão se distanciando, separando, né? Situações de estresse, aumentando o índice de violência doméstica por causa do estresse. E aí ele até falou uma coisa interessante. Só vincula notícia que dá Ibope, né? Ninguém pode falar das pessoas que estão se reencontrando nessa quarentena, das pessoas que estão se aproximando, dos casais que estão namorando mais, que estão aproveitando essa fase, né? Porque tem tudo isso, né? A conquista, o namoro, você estar mais próximo do seu parceiro, vai ajudar também você ter uma boa qualidade de sexo, né? Então, respondendo só o que o Dr. Kleber falou, que a globalização trouxe um declínio na convivência dos casais, né? E não só a globalização, mas esse mundo multitarefas, né? A gente está aqui, mas tem outra coisa, tem outra coisa. E aí eu vou ficando o quê? Sobrecarregado, cansado. Então eu chego em casa, eu quero o quê? Dormir. Dormir? Descansar. Claro, descansar. Então as escolhas, elas são importantes também, né? Se eu me equilibro, se eu tenho uma, como se diz, se eu gasto a minha energia com aquilo que realmente para mim é interessante, eu também vou ter uma boa qualidade no sexo, né? Porque sexo é energia, né? A gente cansa. Sexo é energia. Exatamente. E energia boa, né? Exatamente. E o tempo passa tão rápido, nós temos 9 minutos. Eu queria comentar aqui algumas coisas, né? Em relação assim, aos pacientes que estão com depressão, o que a gente mais observa seria mesmo uma diminuição da libido, uma diminuição do desejo no consultório, né, de ginecologia, de terapia sexual. Então, é uma das queixas mais frequentes, tanto para os homens como para as mulheres. E acaba diminuindo a energia mesmo, como a gente disse aqui, de um modo geral. E, além disso, as mulheres, às vezes, apresentam dificuldade de orgasmo e os homens, quando estão deprimidos, têm também muita disfunção erétil, ejaculação precoce, então aparece tudo isso. Alguém tinha me perguntado, né, nas enquetes que eu tinha feito, se a depressão atinge igualmente homens e mulheres. Eu vou deixar para você responder. A depressão, que a gente vê é que ela atinge, existe uma frequência maior de mulheres do que homens, né? Se a gente for comparar as fases diversas da vida, né? Mas existe uma diferença pequena, mas existe sim. E aí, provavelmente, são mais pelo acometidas, né? Sim, por essa questão são hormonal. mais acometidas que os homens. O que eu sempre leio que, assim, geralmente são 2 a 3 mulheres para um homem. Então, seria 2, 3 vezes mais nas Exatamente. mulheres. Agora, uma outra coisa interessante que eu estava lendo, Melissa, é que também tem um subdiagnóstico dos homens, né? Porque os homens, muitas vezes, demoram a procurar ajuda. Eles têm uma resistência muito grande, não só para ir ao psiquiatra, mas até mesmo, a gente vê assim, muitas vezes a mulher reclama que o marido tem ejaculação precoce, a gente orienta para procurar o urologista para avaliar se é algo orgânico ou se é, né, psicológico, e eles têm uma resistência muito grande. E acho que é bom a gente vir aqui, né, que nosso público aqui tem homens, tem mulheres, e poder estar dizendo que não tenham medo de procurar ajuda, porque vai melhorar a qualidade de vida. Depois dessa avaliação, a maioria dos problemas, das disfunções, elas têm tratamento. E é importante cuidar da saúde geral, porque muitos desses pacientes, eles são hipertensos, são obesos, têm outras comorbidades que podem levar à disfunção erétil, pode levar à ejaculação precoce, pode levar a alguns problemas para a mulher. E a gente precisa cuidar como um todo. E um dos fatores que mais leva o homem a procurar, né, esse tratamento é a disfunção sexual. O homem, ele se incomoda muito mais, né, com esse quadro disfuncional do que a mulher. Né? Muitas vezes, a primeira queixa masculina é: eu preciso melhorar a minha potência sexual. E a mulher, se você não perguntar da diminuição do libido, muitas vezes não é a queixa principal dela, né? Acha que é normal. E dependendo da idade, aí sim que ela vai achar: não, estou envelhecendo,
é Uhum. normal não ter esse desejo. Exatamente. E é muito importante porque, assim, nos trabalhos, né, principalmente, assim, tem um trabalho, eu estou até com um livro aqui da doutora Carmita Ábido, que fala, né, da Uhum. depressão, a disfunção sexual e vice-versa. E a Ela é ótima. semana que vem já vou fazer o convite, a doutora Carmita vai fazer uma aula pela Sociedade Goiana de Ginecologia, depois eu Que vou colocar aqui para legal. vocês, viu? Quero sim. Ela é Vai falar ótima, sobre a adoro. saúde mental, né, dos profissionais de saúde nesse tempo de Que Covid. bacana. Pois Aham. é. Então, o estudo que a doutora Carmita fez, um grande estudo aqui para saber sobre a saúde sexual do brasileiro, e o que ela encontrou é que 50%, em média, 50% da população, tanto homens quanto mulheres, tem alguma queixa sexual. Então, é muita gente. É metade, praticamente, né, da população. Então, é muito importante que a gente cuide, né, dessas queixas sexuais. Eu aqui, como ginecologista e terapeuta sexual, sempre chamo a atenção dos colegas que perguntem para os pacientes, porque muitas vezes os pacientes eles não têm coragem de dizer. Exatamente. Eu acho que é uma coisa muito importante, porque muitas vezes a pessoa vai à consulta com essa sensação, e se você não pergunta, você não acende a luz, né? Eu sempre pergunto, e é tão interessante que cada um tem um jeito, né? Tem gente que fica até assustado com a minha Uma pergunta, pergunta, porque né? é um alívio na hora que você pergunta. E se o médico não ficar atento a isso, ele vai para a consulta e vai voltar frustrado porque a gente não tocou nesse assunto. Então é muito importante a gente sempre perguntar. Eu tô vendo que tem muito médico aí, né, na live, perguntar sobre a vida sexual, porque muitas vezes a pessoa vai preparado para falar, mas se você não toca nesse assunto, ele volta Não e tem não fala. coragem, né? Não tem Realmente. coragem. Uma outra coisa que eu tinha notado aqui para não esquecer, Melissa, são os pacientes, às vezes, né, pensando aí, tanto nos homens quanto as mulheres, que têm câncer, né? Câncer de próstata, câncer de colo de útero. São pacientes que a gente tem que orientar muito. A gente vê que os que têm câncer de próstata, muitas vezes, o médico não avisa que ele tem uma chance grande de evoluir com uma disfunção erétil e acaba entrando em depressão. É triste, né? Porque precisa conversar, orientar, até para o paciente ter escolha, saber se ele quer se submeter àquele tratamento. Exatamente. Amiga, nosso tempo está quase Foi acabando, ótimo, viu? Nem, né? Que nem vi passar. pena. Vamos fazer uma foto? Adoro fazer as Vamos, fotos, ó. vamos, vamos. Vamos fazer coraçãozinho. Quem está assistindo a live aí sempre tira as fotos para gente, depois manda. Ah, que coisa boa. Agora vamos fazer uma aqui sem coraçãozinho. Vou fazer aqui no meu celular. Pois é, quero deixar você fazer aí suas considerações finais. Desde Então já te foi agradeço ótimo, né? O muito. mais importante é a gente passar por essa situação do estresse, né? Eu acho que a quarentena está dando bons frutos, né? Nós médicos estamos tendo mais tempo para esclarecer a população, né? E perceber que a consulta médica ela é importante, né? Ela é um ato médico que vai trazer vários esclarecimentos, esclarecimentos científicos de qualidade e que a gente pode ter na hora da consulta. Então é muito importante quando a pessoa vai ao médico, né? Ao ginecologista, ao psiquiatra, todo mundo, falar com realidade, né? O que ele está sentindo. Hoje é o Dia Nacional do Uso Racional de Medicação. Que Por quê? Porque legal, o né? Brasil ainda é um dos países que mais há automedicação. Então, antes da gente usar uma medicação de forma inadequada, consulte o médico, né? O médico, ele é um consultor de saúde. Ele não trata só a doença, mas também a prevenção da A maior parte das prevenção, né? doenças, né? Então, É, é muito que importante a maravilha gente tirar essas dúvidas com o nosso tirar essas médico. dúvidas, né? Uhum. Melissa, eu quero te agradecer muito. Acho que foi um bate-papo assim muito legal e o pessoal está falando aqui, né? Que a gente trouxe esse assunto que, quando fala depressão, é um assunto que parece tão pesado, mas que a gente possa realmente transformar isso em uma coisa mais leve, sabendo, as pessoas sabendo que elas podem buscar ajuda,
que elas não precisam ficar aí sofrendo sozinhas. Com né? certeza. Então, muito, mas muito obrigada mesmo. Um beijo, viu? Foi ótimo. Obrigada pelo convite. mais vezes aqui, viu? Então tá, um Deus abraço. te abençoe. Obrigada, tchau. Tchau.